Não se preocupe com dinheiro. Isso é possível? Eu quero conversar com você na Bíblia hoje, falando sobre preocupação, a raiz dessa preocupação, como não se preocupar financeiramente, como tudo está ligado emocionalmente, espiritualmente falando, e como que a gente sai disso. Principalmente isso, como que a gente sai disso. Eu quero que você já pegue esses primeiros minutos e pega essa setinha que está aí na parte inferior à direita e manda para todo mundo que está online. Porque se existe uma coisa que tem nos preocupado hoje, é o dinheiro, né? É tanta coisa aumentando, o preço subindo, café nas alturas, azeite virou artigo de luxo, agora azeite tem supermercado que estão botando até gradezinha, né? Quando você sair, se você sair sem pagar, apita. Gente, que dias sombrios esse que a gente está vivendo, né? E aí, como que a gente não se preocupa, Sula, com essas coisas? Como que eu não vou me preocupar com o dinheiro? Eu quero falar com você biblicamente esse assunto. Então, mas antes da gente entrar propriamente, né, tudo que a gente vai falar, deixa eu me apresentar, porque talvez você chegando aqui e não me conhece. Meu nome é Sulamita Guedes e eu sou mentora financeira de casais cristãos. Né? Qual é a minha missão aqui no Instagram e com a mentoria financeira? Hoje a gente tem a mentoria Organize e Prospere, onde a gente mentoria casais cristãos a organizar e a viver uma vida financeira que é a vida que Deus quer para você. Existe uma vida financeira que Deus projetou para os seus filhos, você sabia disso? E está na Bíblia, não é da minha cabeça não. A educação financeira ela vem viabilizar essa vida, mas toda essa vida financeira que Deus quer para a gente está na Bíblia, gente, tá? Então esse é o meu trabalho. E qual que é a minha missão? A minha missão, ela é libertar cristãos do domínio do dinheiro. Né? De você já sentiu aquela sensação de você tá assim, não queria fazer isso, mas estou sendo obrigada. Não queria passar o cartão, mas precisei passar. Não queria pegar um empréstimo, mas precisei pegar. Não queria pedir emprestado, mas precisei pedir. Você segue fazendo coisas que você não queria fazer? Isso é um dos sintomas de que o dinheiro está dominando você e você perdeu o controle do dinheiro. Então Deus tem colocado essa missão muito forte dentro de mim. Qual é a minha missão? A minha, do meu esposo, a da minha equipe, é o quê? Libertar a gente do domínio do dinheiro e devolver as nossas vidas ao domínio do Senhor Jesus, trazendo liberdade financeira. O dinheiro não deve ser uma preocupação para você. O dinheiro não deve ser uma busca incessante, né? Ai, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Mas o dinheiro também não pode ser uma preocupação. Então tem gente que fala assim, eu não quero ser rico, mas tá todo tempo preocupado com dinheiro, preocupado se vai conseguir pagar a conta, preocupado se vai conseguir pagar a escola do filho, preocupado porque não consegue viajar e dar experiência para as crianças. Então, o dinheiro, ele não pode ser uma ambição, mas também não deve ser uma preocupação. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso. Eu quero ler alguns versículos. O primeiro versículo vai estar lá em João 14, versículo 1. A gente vai dar uma rodeada aqui, hein? Porque aqui o povo é crente. Você sabia? E se você está me ouvindo e esse assunto já chamou a tua atenção, manda essa live para mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir esse conteúdo que vai fazer uma grande diferença na sua vida. E eu já digo que essa é a primeira live de uma série de lives que a gente vai estar falando aqui, vocês vão ver o desdobrar disso no final, tá? João, capítulo 14, versículo 1 e o versículo 27. Diz assim, versículo 1. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Então, presta atenção no que Deus está falando. Não permitais que o vosso coração se preocupe. No versículo 27, ele vai falar de novo isso. Ele fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Eu poderia acrescentar aqui também Filipenses 4, que fala
sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, antes entregue a Deus, né, toda a vossa ansiedade em oração, ação de graças e súplicas. E mas o que esse versículo me chamou a atenção? Que a gente tem o poder de permitir que a gente se preocupe ou não. Você já parou para pensar? Porque às vezes a gente está preocupado, você, mas não tem como não me preocupar. Não, você se permite preocupar. Você se permite, eu me permito ficar preocupada. Então, Deus está falando assim, olha, eu vou te dar uma paz que excede todo entendimento. Só que tem uma coisa que depende de você. Você não pode se permitir preocupar. E o que é preocupação? Né? O que é preocupação? O que vocês acham que seja preocupar-se? O que é preocupação? Bom, se a gente dividir essa palavra, né? Preocupação. É uma ocupação antes do tempo. Vamos ler um outro versículo que fala sobre não se preocupar? Mateus 6. Esse versículo é muito famoso. E as pessoas distorcem muito esse versículo para ter uma paz momentânea e achar que não precisa se preocupar. Mas eu quero que vocês prestem atenção no desdobradiço, tá? Mateus 6, 24 ao 33. Vamos ler comigo? Ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras versões, esse Mamon é dinheiro, né? O Mamon representava o Deus do dinheiro. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante? Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Nossa, esse versículo aqui parece uma completa contradição a muita coisa que a gente fala sobre guardar dinheiro, né? Então tem muita gente que pega esse versículo aqui, ó, olha as aves do céu, elas não guardam no celeiro, não faz nada, e Deus sustenta elas. Então eu não preciso me preocupar de guardar dinheiro, juntar dinheiro, pra quê? Não, olha as aves dos céus. Né? Só que a gente esquece também que tem provérbios falando sobre a formiga. Aprende com a formiga, ó preguiçoso. Que ela não tem chefe, não tem governante e mesmo assim ela armazena para si as suas provisões no verão para quando chegar no inverno, né, não se preocupar. Mas vamos lá, vamos entender esse versículo aqui. Vamos lá, vamos descortinar comigo. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Então a gente não precisa trabalhar? É isso que Jesus está falando? Precisa trabalhar, não precisa tecer. No caso, naquela época, né, as pessoas faziam a própria roupa. Então, Jesus estava falando o quê? Que eles não precisavam trabalhar, nem tecer roupa para todo mundo. Então, tá tudo bem? Vamos ficar em casa? É isso? É pra gente ficar em casa e não fazer nada. Já que os lírios do campo, né, estão crescendo, estão lá, não trabalham nem tecem. E aí, o que você acha? Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
Presta atenção, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Presta atenção nisso. Porque as pessoas acham que buscar a Deus e a justiça de Deus é o quê? É eu ir para a igreja, é eu servir na igreja, é eu fazer alguma coisa para Deus. Isso não é justiça de Deus. Você está buscando o reino de Deus, mas é a justiça também. Buscar primeiro o reino de Deus é a justiça. O que é justiça? Justiça não é aquilo que define o que é certo e o que é errado? Então, Jesus está falando assim, eu quero que vocês se preocupem em buscar o reino de Deus e fazer aquilo que é certo. Tá pegando aí? Tá anotando? Vai anotando. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Ai, gente, olha só. Vamos lá. Vamos conversar com esses versículos que eu costumo falar com vocês que as minhas lives aqui não são demoradas, mas é assim, ó, direto no ponto, rasgando o coração, né? O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Será que Jesus escreveu isso porque a gente não precisa mais trabalhar? Porque a gente não precisa mais fazer nada? É só a gente ir para a igreja e tá tudo certo? Gente, eu acho que a gente tem um pouco de bom senso para entender que não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas então o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou para a gente não se preocupar com o que comer, com o que beber? Bom, o que é preocupação, gente? A preocupação é uma ocupação antes do tempo. Então, para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. Então, não é para a gente se... O que é ansiedade, né? O excesso de futuro. É você estar ali preocupado. Você está ocupado antes do tempo. Você está se desgastando com uma coisa que não é para você fazer agora. É uma coisa que você vai fazer lá na frente. Isso não tem nada a ver com você não trabalhar, com você não juntar dinheiro, porque existe uma coisa chamada ocupação. Quando Jesus fala assim, observa as aves do campo. Elas não semeiam, não ceifam, mas as aves do campo, elas não foram chamadas para semear, guardar, né? Elas estão aqui, daqui a pouco elas estão em outro lugar. No caso dos lírios do campo, os lírios do campo também. Então, os lírios do campo pegam uma semente e jogam para outro lugar. Qual é a função dos lírios do campo? Os lírios do campo não tem como fazer nada. Os lírios do campo não tem como voar. Os lírios do campo não tem como fazer nada. Qual é a ocupação dos lírios do campo? A planta em si, ela tem uma função. Ela está participando ali da fotossíntese, ela está liberando... gente, não sou boa em biologia não, hein? Descarta aí a parte técnica do que eu vou falar, porque eu não sei se eu estou falando certo. Mas não tem a liberação aí do oxigênio, do gás carbônico, ela está fazendo parte, ela está liberando, ela está colhendo coisas no ar, ela está servindo de alimento para outros pássaros. Então tem várias funções que o lírio do campo tem, mas uma delas não é tecer nem trabalhar, porque o lírio do campo não foi chamado para isso. O lírio do campo foi chamado para estar ali, trabalhar a fotossíntese, trabalhar aquilo que ele foi feito. Os pássaros foram chamados para quê? Para voar. Agora, seria estranho se eu falasse, por exemplo, se Jesus continuasse dando outros exemplos, talvez ele falaria: olha os peixes. Os peixes não precisam voar para poder pegar nada, os peixes não precisam trabalhar. Por quê? Não é a função dos peixes. Todos os exemplos que Jesus estava dando, ele está falando assim, olha, tudo está apenas ocupados, todos estão apenas ocupados em fazer aquilo que foram chamados para fazer. Você não precisa se preocupar, você precisa se ocupar do que você foi chamado para fazer. Essa passagem foi falada para os discípulos. Por quê? Jesus, ele fala para os discípulos porque os discípulos abandonaram suas funções. Jesus pediu isso para Pedro: larga as redes e eu vou te fazer pescadores de homens. Tem pessoas que Jesus faz isso. Jesus chama para algo missionário, para pastorear, né? Meu pai já passou por isso, de Deus pedir a ele o emprego dele e ele largou o emprego para pastorear a igreja do Senhor. Então, a pergunta é: Deus te pediu para largar o seu emprego? Se Deus não pediu para você largar o seu emprego,
Trabalhar não é preocupação. Trabalhar é ocupação. Você trabalhar faz parte da sua ocupação. Você cuidar das suas finanças faz parte da sua ocupação. Você administrar bem o dinheiro que Deus está te dando faz parte da sua ocupação. Agora, um exemplo, né? Às vezes as pessoas, os meus mentorados vêm para a mentoria, fazem a mentoria, aí juntam lá uma reserva de segurança, aí acontece alguma coisa, e aí ela fica assim, ai meu Deus, Suna, eu vou ter que gastar o dinheiro da reserva de segurança. Ei, não se preocupe. Você se ocupou no tempo certo fazendo aquilo que você devia fazer. Agora, aconteceu a emergência, o dinheiro é para emergência, é para te dar segurança. Não fique preocupado com o que vai acontecer depois. Às vezes você olha lá, se você fizer as contas para você ter uma aposentadoria do jeito que você queria, você tinha que estar juntando não sei quantos reais, só que você faz as contas e você não tem como tirar isso hoje, mesmo organizando, tirar isso hoje do seu dinheiro. Aí você vai fazer o quê? Então não vou fazer nada, não vou me preocupar, não preciso semear, não preciso fazer nada, porque olha os lírios do campo. Não, você vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer, dentro da sua possibilidade, você vai estar ocupado, não preocupado. O que é estar ocupado? O que eu posso fazer hoje? Hoje, o que eu posso fazer hoje? Você que é empresário, você que é empreendedor. Quantas vezes a gente fica de cabelo em pé? Eu ficava muito tempo atrás, cabelo em pé, porque a gente tem meta para bater, a gente tem isso para fazer, porque se eu não trabalhar não vem dinheiro. Ei, não se preocupe, apenas se ocupe. Tem muito empreendedor que começou a empreender para quê? Para ter liberdade. Só que a família não vê mais ele. Os filhos não vê mais ele. Ou quando vê, tá tão estressado que não tem tempo de qualidade com a família. Por quê? Porque tá excessivamente preocupado. Tá ali correndo atrás do vento. Ei, você tem que estar ocupado com o que você tem que fazer hoje. E não esqueça que dentro da sua ocupação não está só o seu trabalho, mas também está sua família, também está seu ministério, também está sua vida com Deus, está com você mesmo, né? A sua vida com você mesmo, que você precisa cuidar de você mesmo. Quando eu entendi que eu não tinha que ficar preocupada, mas que eu tinha que estar ocupada em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu tirei tempo para ir para a academia, eu tirei tempo para fazer minha devocional, eu tirei um dia da semana para estar com a minha família sem me preocupar com o trabalho. E pode estar caindo o que for, sabe por quê? Porque eu não preciso me preocupar, eu preciso me ocupar. O que eu tenho que fazer hoje? Por exemplo, no sábado, quem me segue aqui há um pouco tempo sabe que sábado é o dia da família. Então no sábado eu preciso estar ocupada com a minha família. Mas no dia da semana que tem trabalho, eu não tenho que estar ocupada com o Netflix. Eu não tenho que estar ocupada de ficar rolando feed. Eu tenho que estar ocupada com o hoje. Entende que Deus está falando que a gente não tem que estar num lugar onde a gente não foi chamado para estar. Só que a gente sabe qual é o lugar que a gente tem que estar? Será que a gente sabe no que a gente deveria estar se ocupando hoje? Eu queria ler com vocês João... Deixa eu ver aqui, não. Mateus 16, isso. Mateus 16, versículo 5. Olha só essa passagem aqui, que fala dos discípulos preocupados com o pão. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se dos pães. De levar os pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos seduceus. Entretanto, dos saduceus, né? Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos os pães. Não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Pães, não compreendeis até agora?
Nem sequer lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes, nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, vai lá para João 6:12, que é outra... essa passagem que Jesus está falando com eles acerca do pão, né, no barco, e eles estão ali pensando que eles tinham esquecido o pão, e era por isso que Jesus estava falando, aconteceu logo depois de uma multiplicação dos pães. E na versão contada por João 6:12, diz assim, ó, sobre a multiplicação dos pães, tá? Um pouco antes desse versículo que eu acabei de ler. E quando estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ó, não se perde agora, fica aqui comigo. Não se perde nem o pão, nem você. Quando Jesus falou assim com os discípulos no barco, ó, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Qual foi a preocupação dos discípulos? Caramba, esquecemos o pão. Ele deve estar falando do pão. A gente esqueceu do pão. E aí Jesus fala assim, em outras palavras, né? Pelo amor de Deus, será que vocês ainda não entenderam que não é sobre pão? Vocês esqueceram que a gente acabou de participar de 2 multiplicações de pães? Será que vocês ainda não entenderam que eu multiplico pão? Será que vocês ainda não entenderam que não é essa, não teria que ser essa a sua preocupação? Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda, só que você está tão preocupado com o pão. Meu Deus do céu, vocês acabaram de ver a multiplicação dos pães. E aí, o Espírito Santo me revelou algo a respeito dessa passagem. Por que os discípulos, né, não estavam entendendo aquilo que Deus estava falando? Porque eles estavam apegados a um erro deles. Eles erraram aí. Olha o que Jesus fala quando acaba a multiplicação dos pães, todo mundo come, todo mundo fica farto. O que é que Jesus fala? Recolhe o que sobrou para que nada se perca. E aí eles não levam os pães. E aí eles esqueceram dos pães. E aí eles desperdiçaram os pães. E aí quando a gente tem a sensação de que a gente devia estar fazendo uma coisa que a gente não está fazendo, a gente fica preocupado com aquilo. A gente fica com aquilo na nossa cabeça. E aí, Deus está querendo falar coisas muito mais profundas, coisas do reino de Deus, coisas que não são terrenas, são celestiais. Mas a gente está tão preocupado. Sabe por quê? Por que a gente está preocupado? Porque a gente sabe que não devia ter passado o cartão e passou. Porque a gente sabe que a gente extrapolou naquele passeio, que a gente não pagou ainda aquela conta, que a gente tá ali, ó, preocupado. E aí Deus está falando de coisas profundas e a gente está pensando, meu Deus, o dinheiro, meu Deus, eu não consegui pagar isso, meu Deus, deve ser isso que Deus está querendo falar. Porque no fundo, o problema não é o pão. Deus multiplica pães. O problema é por que faltou o pão. Por que o pão não estava? Por que a gente desperdiçou o pão? Por que a gente não fez aquilo que era para a gente fazer? E aí o nosso olhar fica totalmente perdido e fora daquilo que a gente devia estar. Então você quer não se preocupar com dinheiro? Se você quer não se preocupar com dinheiro, você precisa fazer uma coisa. Você precisa se ocupar com o que você devia estar fazendo. Uma das coisas eu vou dizer para você. Isso aqui é o início de uma série de lives que a gente vai fazer daqui para frente. Já que eu estou falando que você devia estar se ocupando do que você foi chamado para fazer, a Bíblia fala que nós somos mordomos. Né? Nós devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos confiou. A Bíblia fala que Deus vai dar dons, talentos, de acordo com a capacidade que a gente tem. Então, a Bíblia fala sobre planejamento, a Bíblia fala sobre guardar reserva de segurança, a Bíblia fala sobre tanta coisa, você não dever nada a ninguém.
A Bíblia fala muita coisa sobre finanças. Isso é a justiça de Deus. Lembra que eu falei? Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. O que é justiça? É aquilo que é certo. É tudo o que a Bíblia diz. A justiça de Deus não é você ir para a igreja apenas. A justiça de Deus não é você fazer um serviço social. A justiça de Deus é tudo. É a gente se preocupar com aquilo que é certo fazer. Não é para o meu deleite. Não é para minha glória. Eu preciso me ocupar em fazer aquilo que deve ser feito. Sabe por que eu entrei na educação financeira? Eu já vou terminar. Eu vivia a nossa vida era uma vida assim, muito louca, minha, do meu esposo, né? E, na verdade, muito comum com a maioria dos brasileiros, porque a verdade é essa, ninguém ensinou educação financeira pra gente. Então não se sinta culpada, porque você não sabe administrar seu dinheiro, porque não tá do jeito que você queria que tivesse, ou porque você não consegue fazer isso hoje, porque a verdade é que ninguém nos ensinou. Então, a gente vai vivendo a nossa vida copiando as pessoas que a gente acha que devia copiar, fazendo o que os nossos pais faziam, fazendo o que os nossos amigos fazem. A gente não tem parâmetro, porque a gente não aprendeu. Então, quando eu estava assistindo uns vídeos, quando eu estava perto assim de querer ter a Lavínia, sabe? Eu comecei a me incomodar com a nossa vida financeira. Porque a gente não conseguia guardar R$1, a gente morava numa casa que era um corredor assim, né? Era quarto, sala, cozinha e banheiro. E uma varandinha fininha na frente. Se eu engravidasse, tivesse um filho, não tinha nem onde eu botar um berço. Então, quando eu comecei a pensar, caramba, a gente precisa ter um filho, né? A gente começou a querer ter um filho. E aí eu falei assim, gente, como que vai ser isso? Porque a gente tinha uma Unozinha, 2 portas, que a velocidade, o ar-condicionado era a velocidade do carro, como eu sempre brinco. Super desconfortável, e eu pensei assim, gente, como é que vai ser eu grávida, com barrigão, dirigindo para trabalho e tal, pensando nessas coisas, né? Como é que vai ser nessa casa pequena? E como é que vai ser? E nessa busca, né, o Instagram escuta as nossas falas, trouxe alguns vídeos de educação financeira para mim. E um vídeo foi até da Natália Arcuri, ela falou assim, olha, faz uma conta aí, com seus custos fixos e variáveis, e aí essas contas precisam entrar em 70%, tá? E aí faz as suas contas, e 30% é para você investir. E aí eu fiz as contas, aí ela falou assim, agora, me diz aí, deu ou não deu? Tudo aí dentro dos 70%. Aí eu comigo, do outro lado, não deu não. Aí ela, então significa que a vida que você está vivendo não é sua. É a vida de uma pessoa que ganha mais do que você. Aquilo me deu um pá tão grande de uma ímpia, porque eu sempre tive preocupação, e talvez seja essa a sua preocupação, de ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa que não... Sabe aquela coisa de comer ovo e arrotar caviar? A minha preocupação era nunca ficar mostrando para as pessoas aquilo que eu não era. Quando ela falou que eu estava vivendo uma vida que não era minha, aquilo mexeu com um valor meu. Eu não posso viver uma vida que não é minha. Se eu estou vivendo errado, eu preciso acertar. Eu preciso me ocupar com a justiça de Deus. E aí eu comecei a entender, óbvio, ali eu não entendi justiça de Deus, né, gente? Eu entendi que eu estava vivendo errado. Então, se eu já estou vivendo errado, filho, eu já tenho que acertar. E eu comecei a ajeitar minha vida em relação a isso. A questão é, a gente está se preocupando com isso? Ou a gente acha que a vida financeira não tem nada a ver com a nossa vida espiritual? Olha como começa esse sermão que Jesus está falando, dos lírios, das aves do céu. Ele fala assim, não tem como você servir a 2 senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Será que não é espiritual? Será que não é importante você olhar para a sua vida financeira? O único lugar da Bíblia onde Deus se coloca numa rivalidade com alguém é com dinheiro. E ele fala assim, ó, se você estiver servindo o dinheiro, você não vai estar me servindo, tá? E quantas das vezes a gente está tão embaraçado na nossa vida financeira que você não está nem vendo que você já está servindo o dinheiro e Deus já saiu dessa conta. E Deus já saiu tanto dessa conta que você já está fazendo com as suas próprias mãos.
Você está pegando empréstimo para resolver, pegando emprestado, já está fazendo um bolo atrás do outro, sabe por quê? Deus já saiu dessa conta. Você já entrou num bolo onde o dinheiro está ali, ó, fazendo assim com você. Ó. Ou até, não tô tão caótico assim, Sula. Mas a sua vida financeira tem essa paz de você não ter que ficar se preocupando com o dinheiro, de você saber que está tudo no lugar certo, que você se ocupou com as coisas que você devia se ocupar, que você guardou o dinheiro que devia guardar, que você investiu o dinheiro que devia investir, que você gastou no seu lazer, usufruindo com a sua família, tanto sim quanto não, tá? Porque às vezes tem casal que tá ali, ó, não usa o dinheiro para usufruir, é só trabalho e pagar boleto. E a Bíblia fala que o seu dinheiro é para usufruir. E também tem o outro lado, que quer viver gastando, porque eu mereço, porque eu trabalho para isso. E aí você está gastando mais do que devia. Tem gente que não gasta nada, tem gente que está gastando mais do que devia. Então, a única forma da gente estar em Deus e não preocupado com o dinheiro é você estar se ocupando com aquilo que você devia fazer. E essa vai ser a série de lives que a gente vai falar aqui. Talvez você não saiba aonde você devia estar se ocupando. E é isso que eu quero trazer, essas verdades que eu quero trazer para você. Eu quero te mostrar, biblicamente, com a educação financeira, aonde você devia estar se ocupando, para você não se preocupar. Para você fazer apenas a sua parte e confiar que Deus vai fazer aquilo que está além de você. Não precisa se preocupar com o pão. Se você estiver ocupada em fazer, ocupado em fazer a sua parte nesse processo. Se você estiver trabalhando, se você estiver organizando o seu dinheiro, você não vai precisar ficar preocupado com o preço do café, preocupado com o preço do azeite, preocupado com o preço, seja lá do que for. Sabe por quê? Porque quem nos sustenta, quem é o nosso maior governante, que governa acima de todos os governantes, é o Senhor. Deus é o Senhor da minha vida. Eu não me preocupei ainda com café e nem me preocupei com azeite, porque Deus não deixa faltar. Mas eu estou ocupada com aquilo que eu devia fazer. Você está ocupado com o que você devia fazer? Eu quero te mostrar nas próximas lives. Fica atento nos meus stories, que eu vou sempre dizer para vocês quando vai acontecer a live, para que vocês vão descortinando essas coisas espirituais e financeiras, para que a gente não se preocupe mais com o dinheiro. Para que a gente se preocupe, na verdade a gente não precisa se preocupar com nada. A gente tem que só se ocupar. A gente tem que se ocupar. A gente não deve se preocupar com nada. Nada. A gente deve estar ocupado na nossa função, naquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero também te avisar que dia 1º de abril eu vou fazer um workshop fechado. Esse workshop, gente, eu vou contar para vocês os 5 passos, eu vou mostrar 5 passos para você conquistar essa vida financeira que Deus quer para vocês. Uma vida financeira onde você não tem briga no seu casamento por causa de dinheiro, onde você consegue construir uma segurança, onde você tem lazer, onde você não tem dívida, aonde não tem desperdício. Eu vou mostrar para vocês o que você precisa fazer para conseguir conquistar essa vida. Eu vou mostrar para vocês relato de famílias reais que conseguiram aplicar e mudaram a história da vida deles, não só a vida financeira, mas a vida dos seus casamentos, das suas famílias e muito mais. Então, o que vai acontecer? Se você quer participar, e eu preciso que você participe para que você aprenda aquilo que ninguém te ensinou. E você aprenda da forma certa, porque dinheiro é espiritual. Se você ficar aí ouvindo pessoas que não têm a essência espiritual, você vai acabar sendo levado para um lugar de ambição, para um lugar errado, para um lugar que não é o lugar que Deus quer que você dê o dinheiro na sua vida. Então, vem ouvir falar de educação financeira à luz da Bíblia comigo.
dia 1º de abril, às 7h45, para que você não perca isso, porque o link eu vou mandar lá no grupo. Na minha bio tem um link que vai direto para esse grupo no WhatsApp, e nesse grupo, no dia, eu vou colocar lá o link para o nosso encontro ao vivo. Você não pode perder. Você vai entender de uma vez por todas por que a sua vida financeira ainda não está do jeito que talvez você queria e do jeito que Deus quer que ela esteja. Tá? Então, é só clicar. Na minha bio tem um link lá, Workshop Organize e Prospere. Nos meus stories também de hoje, todo dia eu tô colocando nos meus stories. É só você clicar, você vai entrar no grupo e lá é silenciado, não é para ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite. Só eu e a minha equipe que fala ali. Você vai ter certeza que você só vai receber mensagem direcionada por nós de coisas importantes, tá bom? Então eu espero você lá no grupo e eu espero você nas próximas lives. E eu quero que você medite nessas passagens. Eu vou repetir os versículos que a gente leu, João. Eu quero, enquanto eu estou repetindo, me diz aqui se tem alguma dúvida, o que você achou do que eu falei aqui. Você já tinha pensado sobre isso? Fala aqui comigo, você já tinha pensado sobre isso? Você já tinha tido essa clareza a respeito desses versículos? Fala aqui comigo. Eu vou repetir aqui os versículos que a gente leu. A gente leu João 14, versículo 1, versículo 27. A gente leu Mateus 6, 24 ao 33. A gente leu Mateus 16, do 5 até ao 12. E a gente leu João 6, 12. E aí? Como que foi essa live para você? Me diz. Mexeu com você? O que mais tocou em você do que a gente conversou aqui? Eu gostaria muito de saber, não sei se vocês estão podendo escrever, mas fala aqui e compartilha. Eu vou colocar essa live no feed. Compartilha essa live com mais alguém que você quer que entre nesse caminho junto com você, de entender o que vocês deviam estar fazendo para ter a vida que Deus quer que vocês tenham. Vai ser uma bênção e vamos multiplicar esse conhecimento, tá bom? Beijinho. Deixa eu ver se tem alguém que tem alguma dúvida. Se tem, fale agora ou aguarde a próxima live. Então tá bom. Gente, beijinho e até a próxima live. Amo vocês. Beijos de riqueza. Tchau, tchau.